Bem-vindos novamente ao HTML, vídeos mais avançados. Vimos então no último vídeo como redimensionar os nossos botões e também como utilizar uma imagem como botão de submit. Ora, é evidente que se eu quiser agora alterar aqui as dimensões do meu submit, eu posso simplesmente utilizar isto, input, type, igual a image, e automaticamente também o meu submit vai ser afetado por esta implementação de Cascading Style Sheets. Ok, neste caso não foi, vamos ver o que é que aconteceu aqui. Ok, input type image, eu coloquei aqui umas aspas a mais e agora sim. Ok, estamos aqui a baralhar isto tudo. Ok, certo, assim é que está correto, vamos lá jogar. Ok, temos então o nosso submit finalmente definido como nós queremos. Ora, há um outro aspecto que eu gostaria de referir aqui, que é a utilização não de um input, mas sim de uma outra tag designada por label. Ora, o label permite-nos fazer o seguinte. Reparem que quando eu aqui tento definir qual é, por exemplo, o sexo, eu posso clicar aqui em masculino ou feminino. No entanto, era interessante que eu pudesse clicar no masculino e automaticamente mudar ali o valor, ok? Ou então no feminino. Então, para isso, nós podemos substituir este texto direto que nós usamos no código HTML por aquilo que se designa por uma label, ok? Então nós vamos ver aqui onde é que estão os sexos, estão aqui, ok? Então vamos utilizar aqui, em vez deste texto direto, vamos utilizar uma label. E vamos utilizar uma label da seguinte forma. Vamos colocar label for, e agora dentro deste for nós vamos definir, por exemplo, masculino. Ora, o que vai acontecer agora é que nós vamos a seguir fechar, vamos aqui acabar de fazer a label. Neste caso fechamos aqui a tag inicial, vamos escrever aqui masculino e depois colocar barra label. No entanto, este for é a forma que nós temos de associar o label ao nosso objeto. Ora, para o associar ao nosso objeto nós vamos ter que lhe definir um ID. Isto é, uma identificação é igual, neste caso, masculino. E estes dois nomes devem coincidir para que eles funcionem então em parceria. Isto é, se eu clicar sobre masculino, automaticamente aqui o meu radio vai ser alterado. Vamos refrescar aqui a nossa página. Reparem que o aspecto visual é exatamente o mesmo, mas quando eu clico em masculino, reparem como já automaticamente, reparem, feminino não funciona, mas masculino já funciona. Então vamos fazer muito rapidamente também aqui para o feminino, neste caso adicionando um ID igual a feminino, pode ser um ID qualquer, ID1 ou ID2, não há problema nenhum. Vamos substituir aqui por label for, e neste caso feminino, vamos deixar aquele espaço e depois barra label, ok? E vamos refrescar. E reparem como agora tanto feminino como masculino funcionam, ok? Bastante mais prático, mais intuitivo, provavelmente mais trabalhoso no que diz respeito ao HTML, mas o que importa aqui é a experiência do utilizador e neste caso fará muito mais sentido desta forma. O mesmo poderá acontecer, por exemplo, à nacionalidade, curiosamente desapareceu aqui o português, alguma coisa que eu teria alterado, portanto bastará para isso colocar o label for. E vamos usar aqui um ID diferente, ID port, por exemplo. Vamos deixar um espaço, barra label. Vamos adicionar aqui um ID igual a ID port. E reparem que eu estou então a definir um ID que é exatamente igual ao do for, para que elas fiquem irmanadas. E neste caso aqui vamos colocar ID igual a outra, ou então ID outra. E depois vamos então fazer o label for igual id outra e barra label, ok? E neste caso vamos então refrescar a nossa página e reparem como tudo isto voltou ao normal e agora cá está portuguesa, feminino e nacionalidade. Já agora para sócio poderemos fazer exatamente a mesma coisa. Neste caso vamos colocar aqui id igual a id sócio e agora label for id sócio e depois vamos fechar aqui a label a seguir
/label, finalmente para premium, id igual a id prem, ok, depois label for igual a id prem e depois barra label. Vamos experimentar, vamos refrescar a nossa página e reparem então, sócio premium já permite a seleção ou a alteração de valor a partir do clique. E, portanto, vimos desta forma como utilizar o label para associar esse elemento a um elemento input.